Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos reunidos para que, pela graça de Deus, juntos a gente possa seguir no estudo de Apocalipse. E eu peço, por gentileza, que abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 6. Então, para essa noite, nós vamos começar a estudar os sete selos dentro do livro de Apocalipse. E você tem que lembrar do contexto. O livro de Apocalipse foi escrito por uma audiência que entre 81 e 96 estava sendo severamente perseguido pelo imperador Domiciano. E alguns dos nossos irmãos estavam perdendo seus bens materiais por causa da perseguição, outros estavam sendo presos, como na igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, nos versículos 8 até o versículo 11. Outros, como Antipas, da igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13, estavam até perdendo a sua vida por negar a adoração ao imperador Domiciano e ficarem firmes na adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E parecia que o trono e o centro do universo estava no Império Romano. Parecia que quem estava regendo todas as coisas era o imperador Domiciano, a partir do seu troninho estabelecido lá no Império Romano no primeiro século. E aí Apocalipse 4 e 5, dentro do drama do livro, colocou as coisas nos seus devidos lugares. Jesus convidou João para que ele pudesse, por uma porta aberta no céu, vislumbrar quem realmente estava assentado no trono e quem era o centro do universo. E lá estava Deus em toda a sua glória, assentado no trono, recebendo louvor das criaturas celestiais mais exaltadas, e inclusive junto com Jesus recebendo a adoração de toda a criação. Nós tivemos também em Apocalipse 5, não somente Deus no seu trono assentado, reinando, mas o próprio Senhor Jesus Cristo também. Ele aparece como um vencedor, como tendo sido morto, como um cordeiro degolado, mas agora exaltado. Ele havia vencido a morte e comprado de todas as tribos, raças e nações um povo para que fosse sacerdócio de Deus e para que pudessem então reinar com o Senhor. E Deus estava assentado no seu trono com um livro na sua mão direita, selado com sete selos, e nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém digno de tomar aquele livro da mão direita de Deus. Mas eis que esse cordeiro, então, aparece em cena, e ele é um leão, mas ele é um cordeiro, e ele começa a tomar passos na cena na direção daquele trono glorioso de Deus Pai, e ele toma o livro da mão direita de Deus, e quando então ele toma o livro da mão direita de Deus, céus e terra irrompem em louvor, reconhecendo que o Cordeiro é digno de receber o mesmo louvor de Deus Pai, e Jesus, então, como corregente também, no centro do universo, no governo e no domínio e na soberania de todas as coisas. E esse livro que estava na mão direita de Deus, selado com sete selos, evidencia justamente a ideia de que Deus tem o destino nas suas mãos. E ele tem a resposta referente às perseguições que estão acontecendo contra o povo de Deus. O povo está clamando por libertação, o povo está clamando por justiça. E agora, então, esse livro selado com sete selos, que apresentam os sete selos, que é o objeto do nosso estudo nessa noite, eles realmente vão apresentar ou vão começar a apresentar o juízo de Deus contra o Império Romano para defender o seu povo. O Império Romano cai, assim como todos os impérios passam, mas como havia sido a promessa do próprio Jesus quando esteve aqui, em Mateus capítulo 16, nem as portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja dele. E o que nós temos então agora é a leitura dos primeiros 8 versículos para que depois a gente possa ir raciocinando juntos referente ao juízo de Deus. Juízos parciais nos selos e nas trombetas, que vão se tornar em juízos totais depois, a partir do capítulo 16, referente às 7 taças de ira, devido à falta de arrependimento.
daqueles próprios que estavam perseguindo o povo de Deus. Nota a misericórdia de Deus, juízos parciais, a expectativa que os perseguidores do povo dele se arrependam. Já que não se arrependem, ele vai derramar juízo total e a vitória será do Cordeiro e do seu povo. Mas nota comigo então, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz que no meio dos 4 seres viventes dizia: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu então o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o Hades o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, esses primeiros 4 selos dessa série de 7 selos representa, então, o juízo que vai começar a cair contra o Império Romano. Desde o Velho Testamento, Deus tem se utilizado desses princípios de juízo para julgar as nações e os impérios que, por algum período, são desobedientes. Deus tem a expectativa de que se arrependam, já que não estão se arrependendo, o juízo de Deus acaba caindo contra essas nações e contra esses impérios. Aconteceu contra a Babilônia, contra a Síria, e aconteceu contra o próprio povo de Deus no Velho Testamento, e agora Deus está anunciando o seu juízo que iria cair contra o império perseguidor do seu povo, o império desobediente, o império romano representado pelo seu orgulhoso imperador Domiciano, que então estava se declarando o próprio Deus e queria ser adorado pelo povo de Deus e que estava perseguindo severamente. A ideia desses cavalos aparece em outro livro profético do Velho Testamento, que também se utiliza de linguagem simbólica e de linguagem apocalíptica. Nós estudamos juntos o livro de Zacarias, e dentro do livro de Zacarias, no seu primeiro capítulo, o que nós tivemos foi cavalos e cavaleiros que executaram para o Senhor um juízo investigativo. Eles saíram a percorrer a terra e o relatório que eles trouxeram naquela cena foi de que a terra estava tranquila e a terra estava em paz. O que na época não foi uma boa notícia para o povo de Deus, porque o povo de Deus havia sido severamente disciplinado, foi utilizado como Deus como um instrumento de vara, a Babilônia, para disciplinar o povo de Deus, só que eles pesaram a mão demais. E aí então agora o Senhor já havia dito no livro de Ageu, no capítulo 2, que ele iria julgar essas nações e que ele iria perturbar as nações. Mas ainda as nações estavam em paz e segurança, e naquela primeira visão do livro de Zacarias, depois que os cavaleiros trazem então a resposta, a pergunta que fica é: até quando o Senhor iria deixar as nações, que representam os gentios, que acabaram pesando a mão contra o povo de Deus, até quando eles iriam ficar em paz? E foi dada a resposta naquela primeira visão de que o Senhor iria perturbar as nações, iria defender o seu povo, e perturbando as nações, aí Jerusalém, povo de Deus, iria ficar em paz. As visões no livro de Zacarias, elas vão correndo, e nós chegamos na 8ª visão, em Zacarias capítulo 6, e aí os cavalos saem da presença do Senhor e vão executando o juízo. Inclusive, parte dos cavalos vai para o norte, e quando eles chegam lá, executam o juízo, e aí o Espírito do Senhor fica tranquilo, porque afinal de contas, o Senhor julgou o povo do norte, representando Babilônia naquele contexto, e aí então
assim ele defende o seu povo e o seu povo fica em paz dentro daquele contexto. A gente sabe que João está utilizando essa pedra de construção ou esse material de construção didático do Velho Testamento para construir o seu próprio livro, para comunicar a ideia de que Deus vai defender o seu povo agora na época do Império Romano. E ele pega a ideia desses cavalos de lá, que executam um juízo investigativo, e depois de trazer relatório para o Senhor, dependendo do relatório, o Senhor então envia esses cavalos como juízo contra as nações perseguidoras. E é justamente o que está acontecendo aqui. Quando Jesus abre o primeiro selo, João ouve a voz do primeiro ser vivente, aqueles seres celestiais que apareceram no capítulo 4, muito próximos ao trono de Deus e que executam a vontade de Deus. Então, o primeiro ser vivente, ele está ordenando que o primeiro cavalo venha, e João então olha para a cena dramática e ele vê um cavalo branco. E esse cavalo branco tem um cavaleiro que está com um arco e é dado a ele uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. A ideia então do primeiro cavalo é uma ideia de conquista, ele sai para conquistar, ele sai para vencer. Roma, que estava conquistando muitas nações e colocando debaixo da sua opressão, e que estava inclusive perseguindo o povo de Deus, aquela que muito conquistou agora seria conquistada, ela seria derrotada, a ideia de que o império vai cair. Depois, versículos 3 e 4, quando ele abre o segundo selo, o cordeiro, o João ouve o segundo ser vivente dizendo: vem, e ele vê na cena um outro cavalo. Agora é um cavalo vermelho, e a esse cavaleiro que está montado no cavalo vermelho foi dado a ele tirar paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada, e a ideia então é de que Roma cairia pela guerra. Esse segundo cavalo está trazendo guerra, a ideia da espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ele ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. E o que ele vê então é um cavalo preto, e aí tem um cavaleiro que está com uma balança na mão. E a gente sabe que balança serve para pesar. Nesse contexto, pesa gêneros alimentícios. E ele ouve uma voz, então, no meio dos quatro seres viventes que declara o seguinte: uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. E não era para danificar o azeite e o vinho. A ideia é de um anúncio de fome que viria sobre o império. Um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia, de um boia fria assim. Então, a ideia é que se passaria por um período em que ele teria que trabalhar um dia inteiro para conseguir uma medida de trigo, quer dizer, comida suficiente para se sustentar num dia. Se você talvez tivesse uma família composta por mais 2 pessoas, você poderia comprar um alimento mais barato, trabalhar um dia inteiro para comprar 3 medidas de cevada para compartilhar então com seus familiares. Mas imagina agora que você tem 4 ou 5 familiares e trabalhar o dia inteiro por uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada é alguma coisa que iria fazer com que realmente sua família passasse fome. E a gente sabe que não é só comida que nós precisamos para sustentar as nossas famílias, tem mais coisa. Então, a ideia do trigo e da cevada são grãos mais baratos que, num período de fome, haveria uma inflação tão grande que se tornaria tão caro que ficaria dificultado até a compra desses gêneros alimentícios mais baratos para suprir as necessidades básicas. A ideia de não danificar o vinho e o azeite é que, numa época de inflação, de grande fome, geralmente os gêneros alimentícios mais caros, eles assim não mudam de preço, né? O caviar e alimentos mais caros em época de grande fome continuam com o mesmo preço de épocas em que não há uma grande inflação, porque o povão não tem acesso a essas comidas mais sofisticadas, e geralmente o que se faz mesmo é atacar no preço dos gêneros alimentícios mais baratos, e aí o povo fica com uma grande dificuldade realmente de comprar por causa da inflação. Então, esse terceiro cavalo representa a fome que viria no império. E o quarto selo, quando ele abre o quarto selo, a voz do quarto ser vivente diz: vem, e ele olha e vê um cavalo amarelo, e o cavalo é chamado Morte. E ele vai trazer então a morte. E ele tem na garupa o Hades.
Quer dizer, de um lado mata, do outro lado já tem na garupa alguém para jogar para o Hades. E aí foi lhe dada a autoridade sobre quarta parte da terra, nota o juízo parcial, quarta parte da terra, para matar pela espada, que já apareceu no segundo selo, pela fome, e aqui os juízos estão sendo cumulativos, com a mortandade ou a peste, e também por meio das feras da terra. Você lembra que eu falei que essa linguagem já foi utilizada em outros livros do Velho Testamento, especialmente aqueles que têm linguagem apocalíptica, para comunicar juízo de Deus contra as nações? Por exemplo, Ezequiel capítulo 14 no Velho Testamento, você lembra que a gente estudou junto o livro de Ezequiel? E do que tem de Ezequiel capítulo 4 até o capítulo 24 é anúncio de juízo contra o próprio povo de Deus que está desobediente por séculos. Está sendo anunciado então a queda para a Babilônia pelas mãos de Nabucodonosor. E naquele contexto, em Ezequiel 14, Deus vem trazendo juízos, e ele diz que ainda que Daniel, Jó e Noé estivessem entre o povo, eles só conseguiriam salvar eles mesmos pela justiça deles, tamanho assim, é, o juízo que vem contra o povo, e Deus já está determinado a fazer isso por causa do coração do povo que está endurecido. E em Ezequiel 14, 21, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar delas homens e animais. Os mesmos 4 maus juízos citados lá queriam derrubar Jerusalém, iria ser utilizado pelo Senhor como juízo para punir a sua própria nação e o seu próprio povo pela desobediência. Está sendo usado aqui no quarto selo agora para comunicar a ideia do juízo que vem contra o Império Romano. Então, não perca o pano de fundo do contexto. A igreja está sofrendo severa perseguição do Império Romano, e parece então que Deus perdeu o controle, não está na soberania, está deixando as coisas acontecerem, e o livro de Apocalipse é uma resposta para esses santos mártires oprimidos do primeiro século e que estão sendo severamente perseguidos, e é Deus mostrando então que em sua soberania ele vai julgar a questão e ele vai defender o seu povo, e os 4 primeiros selos estão representando o início desses juízos que estão sendo anunciados contra o império. Capítulo 6, versículo 9, quando ele abre o 5º selo, e aqui é o drama, é o pano de fundo que circunda o livro de Apocalipse. Ele vê então debaixo do altar as almas, nota, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. De novo, pegando material de construção das ideias do Velho Testamento para comunicar a sua mensagem aqui no Novo Testamento. No Velho Testamento, tanto no tabernáculo como depois no templo construído pelo Salomão, nós tínhamos o altar de bronze, e no altar de bronze, então, eram oferecidos sacrifícios animais em holocausto ao Senhor. E nós tínhamos então uma caixa de madeira com bronze, revestido de bronze, e ali então os animais eram sacrificados e queimados, e debaixo do altar era derramado o sangue dos animais, como testemunha de que a vida dos animais estava sendo então ofertada ao Senhor. No Novo Testamento a gente sabe que Romanos capítulo 12, versículo 1, nós devemos nos oferecer como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus diante do altar dele, com nossa vida, inclusive se precisarmos morrer por causa do Senhor. O Novo Testamento nos mostra que a gente não deve temer, Mateus 10, 28, os que matam o corpo e não podem fazer mais nada. A gente deve temer antes aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no inferno. E aqui esses cristãos haviam sido então presos e haviam sido instados por Domiciano, representado pelos seus sacerdotes imperiais, a que então negassem Jesus Cristo e adorassem Domiciano diante do busto dele. E aí então esses cristãos negaram fazer isso e sustentaram o testemunho deles e pregaram a palavra de Deus mesmo assim. E por causa disso, então, haviam morrido e simbolicamente estão lá. Suas almas estão debaixo do altar,
Suas vidas foram ceifadas e elas foram ofertadas em sacrifício a Deus. E aqui se dá voz nessa cena a essas almas que haviam morrido por causa do Evangelho, e eles estão lá no altar celestial, clamando em grande voz, capítulo 6, versículo 10, e dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, nota o clamor do versículo 10. Esses mártires estão clamando por justiça. Sempre que sangue justo é derramado na terra, o que nós temos então é esse sangue justo clamando por justiça. Você lembra em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel? E Deus então procura por Caim, perguntando: onde está o teu irmão? E ele responde: por acaso sou o tutor do meu irmão? E a resposta então do Senhor é que o sangue de Abel, teu irmão, está clamando por justiça aqui no céu. E é a mesma ideia aqui. Sangue justo dos santos de Deus foi derramado injustamente pelo Império Romano, representado pelo seu imperador. E eles estão clamando: até quando o Senhor não vai fazer justiça e não vai vingar o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E a resposta de Deus, então, é que, em primeiro lugar, eles receberam vestidura branca, que do contexto da igreja de Sardes, capítulo 3, versículos 1 a 6, é a recompensa dos vencedores. Na medida em que eles sustentaram o testemunho até a morte, agora eles estavam diante do altar celestial, vitoriosos com vestiduras brancas, a recompensa dos mártires. E aí então foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Você lembra que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 3, ele está falando sobre coisas que em breve deveriam acontecer porque o tempo estava próximo. E a ideia do livro é que as coisas estão acontecendo, mas Deus não perdeu o controle, Deus está na soberania e daqui a pouco ele vai julgar, mas ele está pedindo que eles repousassem ainda por um pouco de tempo. Ainda tem mais gente para morrer por causa da perseguição, como igualmente vocês o foram. E a razão, e a gente vai entender até quando a gente chegar no sexto selo, isso vai ficar muito claro. Deus, na sua soberania, está ainda aplicando a sua disciplina contra o império na expectativa de que alguns ainda se arrependam na misericórdia do Senhor. Porque se eles se arrependem, eles não precisam ser condenados, nem com respeito aos juízos que iriam cair sobre eles, e nem a questão do juízo eterno, do inferno eterno. Então, Deus, em sua misericórdia, ainda pensando nos perseguidores, está disciplinando. Mas na medida em que eles não se arrependerem, Deus vai precisar derramar o juízo total, tanto aqui como para a eternidade. Então, por isso que ainda por um pouco de tempo, por causa desse tempo que Deus está dando de misericórdia para os perseguidores, alguns cristãos iriam morrer ainda. Mas nota que a morte do cristão nunca é uma derrota, ainda que eles estivessem morrendo, eles estavam partindo para a presença imediata do Senhor, estavam recebendo suas vestiduras brancas. Mas o drama do livro gira em torno disso. Nossos irmãos estão morrendo por causa do nome de Jesus nessa perseguição severa. E o que será que o Senhor vai fazer? Vai permitir com que essas coisas continuem acontecendo ou vai defender o seu povo? E o restante do livro de Apocalipse, o que a gente já tem começado a responder com os primeiros 4 selos, é justamente a ideia de que Deus está na soberania, no controle e que ele vai tomar medidas para defender o seu povo e punir os perseguidores. Agora, nota uma lição importante aqui do quinto selo, em Apocalipse 6, 9 a 11, algo que a gente deve administrar com sabedoria em nossas orações. De um lado, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. E isso estava no coração de Deus. Mais cristãos ainda iriam morrer, porque Deus ainda estava dando um espaço para os perseguidores se arrependerem.
E você lembra de Jesus na cruz em Lucas 23:34? Mesmo lá crucificado e humilhado, os perseguidores ainda estão em torno da cruz zombando de Jesus. Tanto líderes religiosos como pessoas do povo em geral. E aí, então, o que Jesus diz em Lucas 23:34 é: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Alguma coisa parecida com o Espírito Santo habitando Estevão e ele cheio do coração de Jesus, quando estava sendo apedrejado pelo Sinédrio em Atos 7:60, ele acabou então pedindo que Deus não levasse em conta aqueles pecados daqueles homens que o estavam apedrejando. E o jovem Saulo, ainda na época, estava segurando as vestes de Estevão e aprovando o apedrejamento. E essa oração foi ouvida, porque a gente sabe do restante do livro de Atos que o Saulo acabou se convertendo e veio a se tornar o apóstolo Paulo, e de um grande perseguidor ele se tornou um grande perseguido e ele espalhou o evangelho no mundo greco-romano na época. Agora, do outro lado, com muita sabedoria, e não é uma questão de vingança que a gente faz com as nossas mãos, porque a gente não tem o direito disso. Romanos 12, 19 e 20 diz que a vingança pertence ao Senhor, mas em oração, quando a gente está severamente oprimido, quando a gente está severamente perseguido e o sofrimento para nós está assim alguma coisa insustentável, não é errado que a gente faça uma oração com esse clamor do capítulo 6, versículo 10. Até quando, Senhor? Eu sei que tu estás na soberania e no controle. E eu sei que a ti pertence a justiça, o juízo e a vingança. Mas o nosso clamor numa oração sofrida e angustiada é: até quando? Defende-nos, levanta-te, entra na história e salva o teu povo. Salmo 13, por exemplo, é um salmo do até quando. E diversas vezes na história, o povo do Senhor tem, assim, uma oração em tempos de opressão vinda do seu coração e expressada diante do Senhor. Até quando o Senhor vai permitir com que as coisas aconteçam? E dentro do tempo de Deus, aqui ele está dizendo: espera por um pouco, eu estou agindo e já vou agir. É, ainda não estou agindo, mas já vou agir. Tem sido uma grande lição a ser aprendida pelo povo do Senhor. Então, de um lado, estamos na expectativa de orar para que as pessoas se arrependam e pedindo que Deus não leve em conta. Mas se definitivamente, e o Senhor sabe, eles forem duros de coração, o nosso clamor é para que Deus entre na história e ele faça justiça, vingue e defenda o seu povo. E nós oscilamos muitas vezes entre esses dois corações, e com pureza nós devemos orar ao Senhor para que ele vença, seja com a conversão daqueles que nos angustiam, seja com a mão dele pesada de justiça defendendo o seu povo. Me parece que o sexto selo já é uma resposta a esse clamor, capítulo 6, versículos 12 a 17. É uma outra figura e uma outra cena dramática que é tirada do material de construção do Velho Testamento. Essa linguagem muitas vezes foi utilizada para evidenciar o juízo que Deus iria trazer contra determinado império ou nação que decididamente foi desobediente contra o Senhor durante um largo tempo. Mas nota comigo, capítulo 6, versículos 12 a 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e aí sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar, e aí os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondamos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, uma linguagem que comunica fim de mundo, mas no meu entendimento, não literalmente sobre segunda volta de Jesus, mas uma linguagem que comunica fim do mundo para expressar de maneira simbólica o fim do mundo para aquela nação.
o fim do mundo no sentido da queda daquele império específico. Eu quero mostrar alguns textos do Velho Testamento, depois um do Novo Testamento, para tentar mostrar para vocês que essa linguagem simbólica já foi utilizada para a queda de impérios e nações, e aqui está sendo utilizada agora para comunicar a queda do Império Romano. Mas nota comigo, então, Isaías, capítulo 13, e naquele contexto é uma profecia contra a Babilônia. Se você notar, capítulo 13, versículo 1, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra Babilônia. E aí no versículo 9, ele diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira. Olha, o Senhor vai derramar sua ira contra a Babilônia e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, o Império Babilônico, com a sua arrogância e com seu pecado e violência, iria ter sobre ele derramado a ira de Deus, e Deus comunica numa linguagem simbólica a ideia do fim do mundo para aquele império, para aquela nação, usando no versículo 10 a ideia de estrelas e constelações dos céus não dando mais a luz, o sol e a lua logo ao nascendo se escurecendo, e a lua não fazendo resplandecer a sua luz. Mesma linguagem foi utilizada em Ezequiel capítulo 32, a gente já estudou esse texto também juntos. E Ezequiel 25 a 32 é o juízo de Deus contra as nações. E aí no capítulo 32 é uma profecia, Ezequiel 32, 2, contra Faraó. É uma lamentação contra Faraó, rei do Egito. E aí no capítulo 32, versículo 7, ele diz o seguinte: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Cobrirei o sol como uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, o país do faraó, que é o Egito, diz o Senhor Deus. Então, duas vezes a ideia de acontecendo algo, de uma comoção no cosmos, referente aos luminares celestes, mas comunicando a queda específica daquela nação, o mundo daquela nação terminando, o império caindo. No Novo Testamento, a gente tem a mesma ideia de uma linguagem simbólica utilizada em Mateus capítulo 24, e em Mateus 23, 37, Jesus está lamentando porque Jerusalém havia matado os profetas e apedrejado os que foram enviados no Velho Testamento, e por último Deus enviou o Filho, Jesus, e Jesus quis ajuntar os pintinhos como a galinha o faz debaixo das asas para proteger, mas eles não quiseram. E agora Jesus está pronunciando que a casa de Jerusalém ficaria deserta. Ele está anunciando a destruição de Jerusalém. E em capítulo 24 ele entra no templo com os apóstolos e eles, impressionados com a construção do templo, começam a referir para Jesus a beleza ali daquelas pedras e do templo em si. Mas Jesus diz, capítulo 24, versículo 2, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, porque Jerusalém e o templo iriam acabar caindo, o que acabou acontecendo pelas mãos do general Tito no ano 70, pelo Império Romano. E aí, queda de Jerusalém e do templo para os apóstolos é quase como se fosse o fim do mundo. Então, eles fazem a pergunta para Jesus, duas perguntas, na verdade, em Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, então, Jesus está assentado quando os discípulos se aproximam em particular e perguntam: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Quais coisas? A queda de Jerusalém e a destruição do templo, Jesus havia acabado de anunciar. E uma segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí sobre fim de mundo. Então, Jesus, a partir do versículo 4, vai começar a responder as duas perguntas: destruição de Jerusalém e do templo, e depois a segunda pergunta: quando é que acontece a volta do Senhor? No versículo, a partir do versículo 36, Jesus vai responder a segunda questão.
que é referente à volta dele. E aí ele diz no 36, a respeito daquele dia e hora, quer dizer, da volta dele, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E se nem o Filho sabia o dia da volta dele, estava sob exclusiva autoridade de Deus Pai, então ele não poderia dar sinais sobre a volta dele. E é por isso que não tem sinais para a volta de Jesus. Esse texto de Mateus 24, muitas vezes, é fruto de má interpretação da profecia que Jesus vai fazer de 24, 4 a 35, é referente aos sinais para a destruição de Jerusalém e do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E aí, porque Jerusalém vai cair como nação, e o templo vai ser destruído, Jesus pega aquela linguagem simbólica que foi utilizada pelos profetas Isaías e Ezequiel, referente ao sol escurecendo, lua escurecendo, os luminares escurecendo, para comunicar o fim do mundo daquela nação, e ele usa essa linguagem para dizer que será o fim de Jerusalém. Olha 24, 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. As pessoas às vezes dizem, poxa, mas aí está dizendo Jesus vindo sobre as nuvens, e não vai acontecer isso na volta de Jesus? Nem sempre, dentro do contexto bíblico, uma ideia de comunicando Deus vindo sobre as nuvens é a ideia de fim de mundo. Muitas vezes Deus veio sobre uma nuvem, cavalgando uma nuvem para destruir uma nação. Por exemplo, Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19 é uma profecia contra o Egito. E aí o que o profeta diz é o seguinte: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem, cavalgando uma nuvem ligeira, ele está vindo ao Egito. E aí os ídolos do Egito vão estremecer, o coração dos egípcios se derrete dentro deles, porque Deus faria com que os egípcios se levantassem contra os egípcios e cada um pelejaria contra o irmão, e cada um contra o próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, etc., guerra. E o Egito, então, iria cair. Mas nota que lá, simbolicamente, o Senhor veio cavalgando numa nuvem ligeira, mas ele veio numa nuvem para comunicar juízo de uma nação específica. E aqui, Jesus está utilizando aquela linguagem de fim de mundo, em Lucas 24, 29, Mateus 24, 29, mas é o fim do mundo para Jerusalém. É a queda de Jerusalém. E a ideia de vindo sobre a nuvem no versículo 30 é vindo para juízo contra Jerusalém, que 23, 37, 38 de Mateus havia rejeitado todos os profetas e, por fim, agora havia rejeitado o seu próprio Messias e o que acabou acontecendo no ano 70 depois de Cristo, então, pelo general Tito, como já foi referido. E aí, quando a gente chega com essa base toda de outros livros proféticos ou apocalípticos, entendendo sobre o beabá dessa linguagem simbólica, e a gente lê Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17 no sexto selo, a gente entende que não está falando sobre juízo final, mas está falando aqui sobre o juízo específico que Deus iria derramar contra o Império Romano. E quando Deus, então, adentra a história para defender o seu povo, todos os perseguidores, capítulo 6, versículo 15, desde os mais ricos e poderosos até as mais baixas camadas da sociedade, preferiram, como minhocas, se enfiar dentro dos buracos da terra, das cavernas, e até clamaram para que a terra caísse sobre eles e escondesse eles, porque, afinal de contas, era chegada a hora da ira do Cordeiro. E chegando a grande ira de Deus e do Cordeiro contra o império para defender o seu povo, versículo 17, quem é que poderia suster-se diante de Deus e do Cordeiro em toda a sua ira e poderia então ficar em pé e subsistir? A ideia, a ira vem contra o império e ninguém pode impedir a queda do império. Mas o final do versículo 17 está comunicando a ideia sobre quem é que pode suster-se quando a ira de Deus vem. E aí, então, entre o sexto e o sétimo selo, e o sétimo selo vai ser aberto só no capítulo 8, nós temos justamente o capítulo 7, que é um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, para responder, afinal de contas, quem é que escapa da ira de Deus quando ela vem?
E aí nós vamos ter a visão dos 144 mil selados na terra e a visão da grande multidão no céu. 144 mil na terra representa o povo de Deus que estava militando na terra e que estava selado por ele e, portanto, protegido por ele. Quer dizer, o Senhor vai começar a derramar juízo contra o Império Romano. A gente já está sendo perseguido pelo Império Romano e já estamos sofrendo por causa das perseguições deles. O juízo que vai cair sobre eles respinga sobre nós também, e Deus está respondendo no capítulo 7. Não, a ira é só para o Império. Quanto a vocês, vocês são meu povo protegido e vocês estão simbolicamente 6, 9 a 11 clamando por justiça. Eu já vou trazer justiça sobre eles e vocês, meu povo protegido, eu estou cuidando. E a ideia de proteção do povo não é que eles fossem assim, sem impedidos de serem perseguidos até a morte, mas capítulo 7 e 9, se morressem, partiriam e estariam com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aí 7, 9 a 17 está a igreja triunfante no céu. A igreja milita na terra, passa por angústia, sofrimento, sustenta o testemunho de Jesus até a morte, e em sustentando o testemunho de Jesus até a morte, não é o fim, pelo contrário, é uma admissão. Eles são admitidos à igreja triunfante no céu, que diante do trono está louvando o Senhor por causa da salvação efetuada em Jesus Cristo. Mas estas coisas do capítulo 7, então, a gente vai observar juntos a semana que vem, porque eu não quero, assim, correr aqui nas explicações para que então a gente possa ficar dentro dos seus contextos com uma explicação assim de tal forma que a gente possa tornar entendido para todos tanto os símbolos que estão sendo apresentados como também o significado para que fique claro para a gente a questão da mensagem do livro de Apocalipse escrita muito especificamente para 7 congregações da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 7 igrejas representantes do que estava acontecendo no Império na época, e é uma resposta, então, ao livro de Apocalipse, à perseguição que estava acontecendo contra esses santos servos do Senhor, que estavam, inclusive, morrendo por causa de Jesus. Agora, eu quero agradecer a sua atenção nessa noite, e eu quero te encorajar a ficar firme no Senhor, independente das circunstâncias. E se Deus permitir, semana que vem nós nos encontramos novamente para o capítulo 7 e com certeza a gente vai entrar também no capítulo 8. Deus possa abençoar a sua vida.